E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil das Gerais. Boa noite, internautas, amigos. Olha, gente, que assunto palpitante no programa de hoje. A ciência comprova que a espiritualidade pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e diabetes, pode atenuar os sintomas de enfermidades como AIDS e câncer, pode ser ótima para curar a depressão e por aí vai, né? Uma coisa legal e importante é que a Organização Mundial da Saúde já reconhece que a espiritualidade não deve ser desprezada porque pode gerar bons resultados para a nossa saúde, né? Então, você acredita no poder da fé? Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar com a gente, quer perguntar, quer comentar, quer contar casos, fique à vontade. Os nossos contatos estão todos aí, 32090021. Os da internet vão passando aí tudo, tá? Olha só, a gente fica ao vivo aqui na Rede Minas até às 8h25. Depois a gente continua na internet. Anota, entra na internet já de uma vez. Quem não tem Facebook, redeminas.tv/BR Gerais. Quem tem Facebook, facebook.com/Brasil das Gerais, tá? Tem muita coisa interessante no programa de hoje e a gente tem ficado mais tempo na internet por conta do horário eleitoral. Então, ok? Bom, nós fomos pra rua para conversar com as pessoas, incrível, né? Porque todos têm um caso de cura para contar. Olha só. Eu mesma já fui curada pela fé, porque eu tinha uma artrose no joelho, que o médico falava que eu não ia conseguir ser curada, que era só fisioterapia para poder aliviar as dores. Aí eu fui na igreja evangélica, aí graças a Deus eu fui curada lá na igreja, que eu não movimentava com o joelho, não dobrava meu joelho, agora dobra todos. Infartei e consegui chegar no hospital sozinha e cheguei lá, já fui para o CTI, operou e pronto, eu melhorei, mas eu estava mesmo já para morrer. Então eu cheguei assim, ir lá em cima e voltar. E a fé que ajudou? A fé de todo mundo fazendo oração para mim, rezando e tudo. E de Nossa Senhora Aparecida também, né? Nós já alcançamos muita graça Nossa Senhora Aparecida. Ela estava com problema de cabeça, levamos ela no lugar para ver se ela sarou. Eu fui operado de aneurisma vascular. E, segundo os médicos, 98% é morte. E eu fui salvo, estou aqui. Então, foi Deus, né? Eu tive um problema no tornozelo, passei a frequentar uma determinada religião e creio que a melhora decorreu dessa fé. Uma coisa íntima minha com o que eu creio. Eu fui curado de bronquite, né? Também tinha muitos problemas respiratórios, né? E na minha família também tem casos também de cura, né? Tudo pela fé. Interior, onde eu nasci, quando eu tive paralisia infantil, era para morrer. Não tinha outro jeito, né? E graças à fé da minha mãe, a oração da minha mãe, que eu era menino, não lembro, mas ela conta que as orações dela, as orações de alguns irmãos da igreja, foi que resolveram, porque não tinha outro jeito. Então, todo mundo tem um caso para contar, né, gente? Isso é tão bacana, mas até eu conversei com os rapazes aqui antes do programa começar. Seguinte, Brasil das Gerais tem 13 anos, um pouquinho mais de 13 anos esse programa, e eu lembro quando a gente começou a fazer sobre essa questão, já fizemos várias vezes, né? Mas é legal que cada vez que a gente faz esse assunto, né, de fé e saúde, há outros olhares, isso que eu acho que enriquece muito, mas na época a gente fazia isso para conseguir um homem, geralmente as mulheres falam mais de fé, e hoje nós temos 4 rapazes. Mudou mesmo, André Murat? Você sente isso? Sim, mudou. Inclusive, a espiritualidade e a medicina têm sido estudadas em bases científicas hoje, não mais em mera especulação, relatos anedóticos, especulativos. Hoje nós temos estudos sérios que comprovam uma série de benefícios da espiritualidade como um todo no tratamento, na prevenção de doenças de forma geral. Pois é, mas aqui, Andrei, há interesse de fato, porque a gente sabe que tem estudo, depois você vai citar alguns, né, André Murat? Mas assim, há de fato interesse da ciência estudar essa questão da espiritualidade, da fé? Claro, não só interesse da ciência, como um dever, porque isto é um interesse geral das pessoas. Nosso povo é um povo extremamente religioso e espiritual, e demanda isso, então, em função também da cultura
isso é extremamente incentivado e pesquisado. E as comprovações, cada vez se acumulando, incentivam com que mais pesquisas sejam feitas dentro dessa área. Mas é uma coisa nova, não é? É, relativamente nova, dos últimos 15 anos, podemos dizer. Olha só, nós estamos por Skype com Alexander Moreira de Almeida, que é psicanalista e pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Ei, tudo bem, Alexander? Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, tá? Da Universidade Federal de Juiz de Fora. Alexander, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Mas olha só, você faz uma pesquisa com pessoas que têm sofrimento mental, faz com alcoolistas, com idosos com depressão, enfim, você faz com todo mundo, né? E você repara, você chega à conclusão que há uma diferença entre o grupo das pessoas que não têm nenhuma espiritualidade, não acreditam em nada, não têm fé em nada, e as que têm fé? Sim, os achados têm sido bastante consistentes nesse sentido, né? De um modo geral, quando a gente analisa grandes grupos da população, ou mesmo população em geral, nas ruas, nas casas, ou mesmo grupos de pacientes, de um modo geral, os pacientes, as pessoas que são mais religiosas, tendem a ter uma melhor qualidade de vida, menos depressão, por exemplo, menos problemas de alcoolismo, que foi algum dos estudos que nós realizamos recentemente. Agora, você falou pessoas mais religiosas, né? Existe uma diferença de religião e religiosidade, né, Alexander? Sim, sim, sem dúvida. De um modo geral, os estudos apontam que não há muita diferença em termos de impacto e mesmo de benefícios entre uma religião e outra. A principal diferença é como a pessoa lida com a sua religião, ou seja, de um modo geral, quanto mais a religião é um fator real e central na vida do indivíduo, quanto o indivíduo procura ser tolerante e vivenciar de verdade no seu dia a dia a sua religião, tende, de um modo geral, a ter mais benefícios desta religião. Diferente, por exemplo, de pessoas que estão ligadas mais a uma área de mais intolerância, de mais dogmatismo, ou de uma religião, ou de uma religiosidade que enfatiza muito a culpa, a punição, o castigo, por exemplo. Agora, você acha, você acha que a fé é um santo remédio, quer dizer, para você também, quer dizer, baseado nessa pesquisa, nessa experiência que você tem com essas pessoas que são pesquisadas? Eu acho que fica bastante claro, né, que as pessoas mais religiosas tendem a ter uma melhor saúde, melhor qualidade de vida, como eu já disse antes. Sim, agora, mas eu queria saber de você. Também que a pessoa que não é religiosa, ela não possa ter saúde. Ou também que uma pessoa está doente ou com problemas porque não tem religião. Também não é assim. É claro que há muitos fatores que afetam o bem-estar e a saúde das pessoas. Um dos fatores que nós sabemos que é importante que afeta é a religiosidade. Não, ok. Mas eu queria saber para você mesmo, você acha isso também? Para mim, pessoalmente, também, quer dizer, a minha espiritualidade, a minha religiosidade é algo importante na minha vida e que me ajuda, sem dúvida alguma, a viver melhor. Ok. Alexandre, obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Boa noite para você. Então, ok, muito obrigado, uma boa noite, hein? Ok. Então, Celso Galante, e você? Conta pra gente. Você acha também que essa questão da espiritualidade, você é uma pessoa que tem fé, não é? Sou. Graças a Deus. Pois é, como é que você sente isso no meio médico? Você que já tem mais experiência, até pela idade, né? Muito obrigado pela idade. Diga. Roberto, a questão de fé, muitas vezes a gente universaliza a fé entre crendice, folclore, e você crer em algo ou em alguém com quem você tem um relacionamento, e através desse relacionamento vem a confiança. Fé é confiança. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. E tenho... Desde quando isso? Eu fui criado em lar evangélico. Lá em Araguari, ali em Araguari. Ali. Mas então eu fui criado dentro desse ambiente
e aprendendo a estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E quando você foi para a faculdade de medicina, quer dizer, fica muito aquela coisa da ciência, né? Algum momento você teve dúvida? Não, porque é o seguinte, depende do que, no meu caso, dependeu da base que eu recebi dentro de casa. Porque quando os pais, aliás, lá em Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo depois de grande, não se desvie dele. Então, eu aprendi, desde que eu estava começando a ler, a minha mãe me ensinava a decorar salmos. Eu lembro de ter mais ou menos uns 10, 11 anos, se eu acordava de madrugada, muito escuro, eu com medo, e com vergonha de ir para o quarto do pai e da mãe, eu começava o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse aí era o carro-chefe. É o que te dava, te ajudava, né? Exatamente, até eu vir a dormir. Então, eu fui criado crendo que a palavra de Deus é a verdade e que ela nos orienta em todas as circunstâncias. Pois é, depois você vai falar mais de você, claro. Mas você teve algum caso, assim, de paciente, né? Que você viu que não tinha muita chance e por conta da fé a pessoa deu conta e curou? Sim. Eu estou lembrando aqui de uma senhora que, jovem, na época, ela teve um tumor de mama. A despeito dela ser religiosa, ela não queria fazer o tratamento porque ela achava que ia morrer e tal. E ela chegou lá desesperada, fumando um cigarro atrás do outro e tal. E aí a gente começou a conversar com ela. Eu gosto muito de conversar com os pacientes, de interagir, não em função da doença, mas no geral, para eles se sentirem à vontade. E durante algum tempo a gente foi conversando. E esta senhora, ela mudou completamente do desespero que ela tinha quando o colega que nos enviou com o diagnóstico de um tumor uterino, você vai morrer, e ela queria saber quanto tempo por conta das crianças. Aí eu comecei a conversar com ela, fizemos o tratamento, mas impressionante o seguinte, que ela participou do tratamento e enquanto ela ficou curada, o vício, sem ninguém falar. Ela largou. Ela largou. E uma coisa muito interessante é o seguinte, o marido dela, eles tinham um bar, ela vendia, ela fazia e ajudava o marido a vender. E, além de fumar, bebia também. Quando, um mês depois que ela terminou o tratamento, que voltou, eu dei para ela um Novo Testamento para ela ler e ela começou a ler. E ela voltou e falou assim, eu entreguei a minha vida para esse Jesus. E curou? Estou curada, não tinha fumado mais. E ela fez umas decisões. A partir de hoje, eu não vou vender mais lá no bar junto com meu marido, porque agora eu sei que, além de fazer mal para o corpo, tanto o cigarro quanto a bebida, como é uma agressão, é um pecado rotulado na Bíblia contra o corpo, eu não vou vender porque eu não vou ajudar. Não adianta você fazer para o outro que você não faz para você, né? Mas daqui a pouquinho o senhor continua falando, bom que ela curou, né? Curou. Mas olha só, gente, por telefone nós gravamos com a Régia Albino. Olha só, a Régia, ela teve um câncer de útero e aí o médico falou para ela que ela nunca poderia ter filho e ela teve uma fé que hoje ela tem uma filha. Olha o depoimento dela. Comecei a fazer quimioterapia, todo o tratamento para o câncer, né?
Eu fiz um tratamento iniciado em agosto de 1993 até janeiro de 1994. Foi quando eu procurei o médico, porque eu já estava assim, muito desgastada com os efeitos colaterais da quimioterapia. Foi então que nós iniciamos um processo mesmo de oração. E hoje eu creio, depois de muito tempo eu venho dizendo isso, que até os médicos não explicam a minha cura. Em janeiro de 1994, repentinamente meu exame deu normal, sabe? Os exames que controlam os índices no sangue. E a minha cura foi confirmada, eu fiz exames, repeti várias vezes. E o importante é que depois de ter sido desenganada primeiro pelos médicos por causa de um câncer, em que não adiantava mais tirar o útero porque o câncer já tinha ramificado para o pulmão, eu fui curada. E o médico depois disso ainda me informou que eu não poderia ter filhos. E isso me entristeceu muito na época. E foi 5 anos após a doença, né? Eu tive uma filha, graças a Deus, e correu tudo bem. Então foram 2 milagres e eu creio que foi a fé, que foi o milagre do nosso Deus mesmo, na minha vida. Olha que interessante. Você também tem caso, né, André? Eu acompanhei um paciente que foi consultar-se comigo no programa de saúde da família, junto com a esposa e a filha. E a esposa e a filha resolveram ir embora para casa, eles eram evangélicos. E no caminho, passando por uma ladeira, um caminhão desgovernou, passou por cima das duas e as matou na hora. Logo o burburinho chegou no centro de saúde, ele correu para ver de que se tratava, reconheceu que era a esposa e a filha, se desesperou por alguns minutos, naturalmente, e logo depois eu lembro dele ter dito assim: Deus sabe o que faz. E então passou a evocar a sua fé para se sustentar naquela... E eu acompanhei esse paciente durante algum tempo para ver se ele iria deprimir, para ver até que ponto aquela fé era sustentáculo verdadeiro para ele, né? E como as pesquisas mostram que previne a depressão e trata e ajuda na recuperação. E esse paciente, de fato, tem uma fé tão verdadeira e tão profunda, de tanto sentido e significado para ele, que ele não deprimiu, passou pelo luto, fazendo luto, vivenciando a tristeza natural, mas sem entrar em um processo patológico, deu a volta por cima e reconstruiu a vida. Ai, gente, é tão bom a gente saber dessas... O Teolo eu já vou falar daqui a pouquinho. Tô deixando ele de lado um pouquinho, depois você vai saber por quê. Você também tem caso, não tem, André? Assim, de paciente que você... Eu quero só um agora, depois você conta mais. Assim, de paciente que você mesmo, como médico, câncer, a gente sabe que é uma coisa difícil, bem que hoje, né, tem tratamentos tão legais e tudo, muita gente... Acho que a maioria, né, dá conta de ter qualidade de vida depois, sobreviver, enfim... não mata, né? Mas assim, qual o caso que você tem assim, que você mesmo... Meu Deus... Bom, o caso que mais marcou, Roberta, foi uma senhora que tinha um câncer muito complicado e ela estava em processo de quimioterapia já em última escala, ou seja, ela já tinha tentado todos os tratamentos e ela ficava resistente àquelas medicações. E uma vez que eu detectei a resistência, eu falei com ela que eu não mais faria aquele tipo de quimioterapia, que eu ia estudar uma outra forma de tratá-la, mas não com aquele esquema. E 3 dias depois ela retornou à consulta e disse: olha, nós fizemos um grupo de oração na minha igreja e eu recebi uma corrente muito forte e uma voz me disse que... Igreja católica, né? Igreja evangélica. Evangélica. E eu recebi uma luz, né, e uma sensação muito forte no coração que o senhor deveria tentar uma última vez esse mesmo ciclo de quimioterapia. E como eu não tinha mais opção, como não estava prejudicando também, eu resolvi fazer esse ciclo de quimioterapia. E qual não foi minha surpresa que 3 ou 4 semanas depois, praticamente a resposta tinha sido completa de um tratamento que já não tinha mais perspectiva de resultado, porque já havia apresentado resistência. E parece que ela botou não só a igreja, mas a cidade inteira. Ela é da cidade interior, não é? Essa pessoa que você está falando, ela colocou a cidade inteira para orar para ela, né? Eu acho que essa corrente de oração é muito importante, né? Gente, a oração, ela funciona, não funciona? Inclusive, em bases, existem estudos mostrando que a pessoa, em estudos de funcionalidade cerebral, existe uma área do sistema límbico, que é a área da emoção, que chama-se giro cingulado. Então, a pessoa que ora, esse giro cingulado, ele fica hiperativo. E o que é o giro cingulado? Em animais bastante ferozes, se você cortar o giro cingulado do animal, ele fica dócil. Então, é a área da paz, é a área da meditação, da tranquilidade. Então, nós temos, inclusive, bases científicas para justificar a oração. Ai, que legal. Depois você vai falar que aí até revolta do paciente, porque não é fácil, né, gente? A gente receber um diagnóstico que você está com câncer e tudo. Por
menos pior que ser. A gente leva susto, então tem aquela fase da revolta, né? Mas nós vamos falar daqui a pouquinho em Euler Reis. Ele, gente, é psicólogo, psicanalista e tem uma história que você era ateu, né? Na verdade, eu transitei... Primeiro, quando jovem, cidade anterior, ele queria ser padre. Queria ser padre. Depois... Aos 10 anos eu queria ser padre. Depois cresceu, veio para Belo Horizonte estudar psicologia, que era o seu sonho. Veio lá da cidade de Papagaios. Isso, conterrâneo do Bartolomeu, saudoso Bartolomeu Campos Queiroz. O Bartô, que era fofo demais. Amigo. Teve aqui várias vezes aqui no programa. Então tá. Aí você veio, você era um aluno brilhante. Na verdade, eu cheguei a abandonar um comércio que era muito... As pessoas falavam assim, você é louco de largar isso aqui tá dando muito, você está ganhando muito. Eu falei, não, eu quero fazer psicologia. Eu vim determinado a isso. E eu entrei de cabeça nesse curso. Eu estudava, tinha notas boas. E quando eu formei, eu não achava emprego. Enquanto você estudava... Você conseguiu estágio, consegui estágio. Eu consegui estágio na Prefeitura de Belo Horizonte, que só podia entrar quem estava no 7º ano. Eu estava no 6º, fui lá, fiz, era a melhor nota que tinha lá. Ela falou, mas você está no 6º período. Eu falei assim, mas eu não tá bom aí? Preenchi os requisitos, né? Aí, quando formou... Foi uma peleja. Eu fiquei muito angustiado. Você começou a ter depressão, né? Porque ele não conseguia emprego, gente, mas de jeito nenhum. Você tentava tudo, as portas só se fechavam, né? Eu tinha um grupo de amigas psicólogas que a gente fez um projeto de arte-terapia ao pré-vestibulando. Eu tinha escrito um projeto para o centro de referência do professor. E assim, mas... Hoje ele é escritor, que depois eu vou mostrar os 3 livros, né? Mas nada seguia, nada caminhava. E eu acho que na psicologia, né, eu virei um pouco descrente. A religião ficou um pouco afastada. Eu acho que a própria filosofia depois também fez um pouco disso. E eu lembro de uma cena que a minha mãe veio aqui e a gente dentro do carro, e ela vira para mim e fala assim, por que você não procura Padre João? O Padre João é um grande amigo da família. Eu falei, mãe, a senhora está me irritando mais ainda, eu já tô... Mal. Queria queimar os livros, gente, tudo diploma em frente da faculdade, meu prazo é 2 anos, se eu não conseguir nada em 2 anos, vou queimar tudo, inclusive o diploma, não quero saber disso mais não. E aí ela fala para eu procurar ele. Eu lembro que eu encontrei com ele na igreja de São José, sentei do lado dele, só chorei, não falei mais nada. Você marcou o encontro, porque aí numa hora você resolveu ir, né? Eu resolvi. Deixa eu ir lá. Passou umas 2 semanas, eu falei, eu não tenho nada a perder, vamos lá. E eu encontro com ele me conta uma história de uma Madre Teresa de Michel. Foi só isso que ele falou comigo, que ela estava, as pessoas que oravam por ela, que pediam para interceder, que ela estava fazendo milagres. E aí, o que você achou na hora que ele falou isso? Achei tudo muito esquisito naquele momento. Mas aí eu falei, eu não tenho nada a perder. À noite, né, comecei a orar, rezava a Maria, pedi ela para interceder. 1 mês depois, eu fui chamado para o projeto da arte-terapia ao pré-vestibulando. E logo em seguida, quase que uma semana depois, eu sou chamado pelo centro de referência do professor para fazer meu trabalho sobre contos de fadas no processo literário. Isso rezando lá para Aí eu já estava agradecendo. Aí eu já estava agradecendo. Né? Aí eu rezava, acreditando que alguma coisa estava acontecendo ali. Né? Aquela oração tinha resultado ali. Você como é que era essa oração? Você conversava com essa santa? Eu pedia a ela para interceder por mim, rezava Ave Maria, né, um Pai Nosso, né, as orações que eu conheci, que minha família sempre foi muito religiosa, sabe? Assim, eu não sou até hoje eu não sou de frequentar a igreja, porque eu acho que a espiritualidade ela é uma coisa que a gente pode guardar ela no silêncio. Sim, né? Cada um acha de uma forma, né? Sim. E aí? Isso tudo aconteceu por volta de novembro. Quando foi em março, o Conselho Regional de Psicologia me chama para participar de um congresso sobre psicologia e educação, e eram para 300 psicólogos. Depois de eu terminar minha fala, falando sobre contos de fadas no processo literário, né, eu lembro... Tem pessoas, o que eu vou contar, tem pessoas que acham, isso é uma coincidência. Olha, eu quero acreditar em outra coisa porque isso me faz bem. Por que eu preciso acreditar que foi uma coincidência? No meio das pessoas me aparece uma senhora mais velha, com uma trança grandona, né, de um cabelo grisalho, trançado, um vestido bem simples, eu lembro da meia dela, que era aquela meia de tecido, cor da pele, um sapatinho de pano. Ela chega com 2 alianças perto de mim. Ela vai entrando no meio das pessoas, ela chega com 2 alianças e fala comigo,
tem coisas que é da providência divina e me entrega uma aliança. Eu não sabia o que eu fazia. Ela falou assim, pega a aliança. Eu falei assim, ela pega a aliança, põe no dedo. Eu peguei a aliança, pus no dedo e aí de repente ela virou, saiu no meio das pessoas. Na segunda-feira, eu encontro com a menina lá do centro de referência do professor e conto essa história para ela. E ela vira para mim, Teuler, mas que história é essa? Que mulher é essa? Isso é a Madre Teresa, não é não? Eu falei assim, olha, nunca vi foto dela. Ela falou assim, eu vou descobrir. Quando foi à tarde, ela me liga e fala assim, a Madre Superiora do Pensionato Santa Teresa, que tem ali atrás do Colégio Arnaldo, né? quer encontrar com você. Vai lá com ele, vai lá que ela está te esperando. E aí eu já tinha contado a história, descrito a senhora para minha irmã, tudo, e fomos lá encontrar com a Madre. E aí eu conto essa história que eu acabei de contar e a Madre fala assim, você sabe quem é a Madre Teresa de Michel? Eu falei assim, tudo que eu sei foi o que eu te contei. Ela falou assim, espera um pouquinho. Ela sai, volta com um quadro enorme. Aí na hora que ela entrou com aquele quadro, que eu bati o olho, eu já fiquei muito emocionado. E aí embaixo estava escrito, Madre Teresa Grilo de Michel, fundadora das Irmãs da Divina Providência. Era a própria que foi lá materializada. E por que eu sempre, as pessoas às vezes me questionam isso. Por que eu tenho que pensar diferente? Eu quero acreditar que foi ela e depois disso minha vida é outra história. Hoje eu tenho, né, eu acho que isso vem de encontro com o meu trabalho, que eu falo de virtudes e valores humanos nas minhas palestras pelo Brasil inteiro. Nunca contei essa história, é a primeira vez que eu estou contando em público. Né? Então, assim, eu acredito que a fé, a espiritualidade é o bálsamo que a gente tem na vida. Né? Não, é super... Gente, 1 minuto para a gente ir para a internet. Já foi para o computador? Olha só, redeminas.tv/BR Gerais. Não tem desculpa de não ter Facebook. Quem tem os nossos amigos aí, milhares, né, de todo mundo aqui, André, Andrei, Teuler também, né, a turma da comunidade educativa que te indicou aqui para o programa. E entra lá, facebook.com/Brasil das Gerais. Ô Célio, você tem Facebook? Não tem. Ah, tá. Não tenho porque eu tenho uma preguiça de ver. Aqui, dá trabalho. Esse seu colega aqui é atuante, né? Não sei como é que ele arranja tempo. Mas acaba que a gente arranja porque a gente gosta tanto, né? Na realidade, eu tenho, mas não participo. Ah, então tá. Olha só, a gente tá indo, tá? Para a internet, quantos minutos que faltam? Assim, alguns segundos, tá? Mas a gente continua aqui. Ah lá, já fomos. Mas nós vamos continuar aqui na internet, gente, por telefone. Nós gravamos com a Maria Clara. A Maria Clara é o seguinte, aliás, ela mandou para o nosso Facebook também a história. Eu não sei se ela vai contar as duas, mas ela fez corrente de oração que ajudou a mãe dela a se recuperar de uma cirurgia que era muito complicada. Ela contou também em casa até de cachorro, gente, que é a paixão da vida dela, né? Mas vamos ver o que ela falou aí na gravação. O caso é da minha mãe. Ela, em 96, ela descobriu que tinha um câncer de estômago. Então, ela operou em 96, porém, por um erro aconteceu durante a cirurgia, né? Ela teve uma hemorragia muito séria. Com isso, ela teve que ser reoperada. Na ocasião, ficando muito mal, os médicos relataram que o caso dela era super grave e que ela só teria 1% de chance de sobreviver e que deveríamos rezar muito, porque as chances eram muito pequenas mesmo. Porém, nós somos de família católica, mas nós temos amigos da igreja evangélica, espírita, enfim. Todos em uma corrente de oração, ficamos todos em oração durante a cirurgia e a gente apegou a todos os santos, pedindo principalmente a Nossa Senhora, ao Divino Pai Eterno, que olhasse por ela. Enfim, essa foi uma emoção muito forte que os médicos, nem ele acreditaram, que uma senhora já de idade poderia sobreviver a essa cirurgia, devido à gravidade, por ser 2 vezes consecutiva. Eu agradeço muito a Deus por ter conseguido isso. E os amigos em oração, eu acredito que a cura dela só foi feita por causa das orações e nossa fé em Deus. Com certeza.
Pois é, interessante, André Murat, você estava falando aí, quando a gente tem fé, como é que é o lugar do cérebro lá? Chama giro cingulado, uma parte do sistema límbico que é o sistema das emoções. Tá, justamente, então quando a gente tem. E quando as outras pessoas estão orando, faz aquele mutirão de oração, né? Por que funciona? Bom, aí não dá para explicar cientificamente, aí eu vou ter que tentar explicar de acordo com a minha crença, né? Com a minha fé. A Bíblia mesmo fala que quando um ou mais se reúne para orar e para pedir, provavelmente essa sensação, essa emoção, essa graça, ela é mais fortemente ecoada para o Criador, né? Para Deus. Agora, essa questão, por exemplo, você falou, né? A pessoa, né, que tem espiritualidade, que crê em alguma coisa e tudo mais, aquelas fases, né? Você que lida muito, né, com pacientes com câncer e às vezes pacientes até terminais, né? Essa fase da revolta, as pessoas lidam melhor com ela, é isso? Você percebe? Isso são estudos já bastante sérios que foram desenvolvidos na literatura médica, inclusive estudos prospectivos, né, que eles foram já desenhados para esses objetivos. Então, eles têm uma série de conclusões. As pessoas que têm fé, que meditam, que oram, né, independentemente da crença, mas que expressam isso, elas têm melhor resiliência, ou seja, elas lutam mais, elas têm mais esforço naquele tratamento. Elas aceitam melhor o tratamento e aceitam melhor o diagnóstico ao invés de passar por aquela fase de revolta. Por que é comigo? Por que não é com outra pessoa? Elas têm melhor tolerância ao tratamento, elas têm menos efeitos colaterais. Tem estudos mostrando que pacientes que oram com persistência, eles têm menos vômito com o tratamento, por exemplo, à base de quimioterapia, né? E, ao mesmo tempo, essas pessoas se dedicam mais ao tratamento, né? E têm mais esperança de que o tratamento possa dar certo. Nós ainda não temos dados da literatura para mostrar que essas pessoas se curam mais. Entendi. Isso nós não temos. Mas não foi feito ainda com um grupo que... Esse estudo, ele tem-se a pretensão de fazê-lo, mas ele envolve milhares de pessoas, quer dizer, é um estudo complexo. Mas nós já temos dados na literatura mostrando tolerância, resiliência, diminuição de efeitos colaterais, diminuição de depressão e diminuição de consumo de analgésico. Assim como o pessimismo adoece as pessoas, né? Acho que a gente pode perceber isso também. Pois é, isso. O contrário disso é o pessimismo, o sujeito pessimista. Ele tudo está ruim para ele, nada vai dar certo, então o organismo dele está fechado para qualquer mudança. Pois né? É, isso que você está falando, pode, porque você mesmo já falou aqui no programa que o câncer tem muito do emocional. Não é? Doença Quer tem dizer, muito do emocional, justamente. né? Agora, a pessoa que se apega a alguma coisa pode, inclusive, prevenir? Pois isso nós não temos documentação científica para isso, mas existem dados indiretos, até porque existe uma coisa objetiva. A pessoa que normalmente tem uma certa crença vou chamar entre aspas religião, não gosto muito dessa palavra religião, mas as pessoas religiosas, entre aspas, normalmente o que elas fazem? Elas se cuidam melhor, porque o corpo é o templo do espírito. Essas pessoas normalmente não fumam, essas pessoas normalmente não bebem. E quando bebem muito pouco, essas pessoas fazem sexo seguro. Então, essas pessoas são mais tranquilas. Elas vivem mais em paz, elas vivem com menos depressão, como você disse. Isso tudo cria um ciclo virtuoso para as pessoas terem saúde. Um ambiente de saúde, né? Exatamente. Mas há trabalhos também demonstrando, por exemplo, que pacientes infectados pelo vírus HIV, que desenvolvem... Primeiro, trabalhos mostrando que muitos pacientes desenvolvem espiritualidade depois da infecção, quando você vem numa condição de risco que ameaça a vida. E há outros trabalhos mostrando que aqueles que desenvolvem espiritualidade após a infecção por HIV apresentam maior contagem de linfócitos TCD4, que é o glóbulo branco que o vírus infecta para se reproduzir e destrói, e menor contagem de vírus, ou seja, ele fica menos propenso às doenças oportunistas e ao estado de imunodeficiência. E, naturalmente, isso pode também ser entendido como uma prevenção, né? Como um estado de manutenção da infecção latente sem que ela venha a ser uma imunodeficiência. Então, é um estado... um conjunto de fatores, como o André falou, de posturas e de estados interiores também subjetivos, que na relação consagrada e com a vida, que levam o indivíduo a ter uma resposta imunológica, já que todo o organismo está interconectado, né? Isso é muito interessante. Deixa eu entrar aqui só com o telespectador. A Fernanda Ascher, ela falou assim, olha, a fé nos fortalece diante de qualquer situação. Somos movidos pela energia da força espiritual. O tratamento de qualquer doença, na opinião dela, deve ser sempre começar de dentro para fora. Imperfeições espirituais podem
gerar enfermidades. Depois a Nelly Ferreira falou, olha, coitado de quem não tem fé, diz ele. Essas pessoas sim podem se considerar sozinhas à mercê da capacidade e competência humana. Coisas extremamente limitadas, reguladas pelo egoísmo, capitalismo, etc. Agora eu fico pensando, queria que vocês falassem, porque, por exemplo, o senhor interfere no tratamento de algum paciente? Você vê que a pessoa, o homem, a mulher, não acredita em absolutamente nada. Às vezes um campo não é aberto, se o senhor entrar lá e falar, olha, preciso ter fé, isso pode fazer bem para você. Como é que o senhor lida com essas situações? Bom, primeiro, esse paciente ele se torna dependente da gente, né? Então, a gente tem a oportunidade de interagir com ele. Muito interessante, algum tempo atrás eu tive um paciente que ele foi tratar inicialmente com tumor de pulmão, fumante inveterado. Ele, o italiano fala pouco, gesticula pouco. Né? Como é que é? O italiano fala pouco. Pouquíssimo, fala muito tranquilo. Tá? Então, o tempo todo, ele era uma pessoa revoltada. E quando a gente conversava, doutor, eu vim cá para tratar da minha doença. Tudo bem, tranquilo. Tá? Esse paciente, ele terminou o tratamento conosco. Depois, a família me convidou para fazer uma visita a ele no Hospital das Clínicas. Ele já estava com metade sócia da doença. Depois ele saiu, me disseram que, me telefonaram da família, que ele estava em casa. E ele era uma pessoa que ele simplesmente era revoltado. Reclamava de tudo, xingava tudo, tal. E um dia eu fui fazer uma visita para ele. Falei, eu vim cá porque eu estou preocupado com o senhor. Porque o senhor está muito mal. E essa revolta do senhor só vai prejudicar o senhor. E tem uma coisa, o senhor pode morrer. Eu posso morrer primeiro que o senhor. Mas eu sei para onde eu vou, se eu morrer. Agora, o senhor revoltado com tudo e com Deus, eu acho que o senhor não vai para o mesmo lugar que eu vou. Aí ele falou, olha, doutor, o negócio é o seguinte, eu quando era criança, eu fui colocado numa instituição para estudar, porque minha família não podia pagar e tal. E ali eu vi muitas coisas que me deixaram revoltado com religião e com religiosos. E a partir daí eu fiz a minha religião. E ele, desenvolvendo a tese dele, falou, acontece que você pode ficar decepcionado com todo mundo. Mas o senhor não conheceu o senhor que essa religião que você estava, ele é Senhor, que é Jesus, ninguém foi a ele, voltou decepcionado. Porque ele chama, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, mas ele te ouviu, esse paciente? Ouviu. Mudou? Mudou? Aí conversei com ele e eu falei, olha, pensa bem no que eu falei para o senhor. Não quero pensar não. Eu quero que o senhor me mostre esse Jesus mais de perto. Aí eu conversei com ele e fui embora. Pedi às filhas dele para lerem a Bíblia com ela. Elas eram carismáticas. Duas moças estudiosas da Bíblia e tal. E aí ele faleceu no espaço de um mês. Eu tinha viajado de férias em janeiro. As filhas chegaram lá e disseram, doutor, vim cá para agradecer o seu cuidado, dizer que o meu pai morreu crente em Jesus. Que coisa interessante. Mas como é que foi isso? Como é que você sabe que ele morreu crente? Ele falou assim, porque depois que o senhor saiu de lá, antes ele xingava para tudo, reclamava de tudo e tal. Depois que o senhor saiu de lá e conversou e saiu, aconteceu uma coisa.
A gente sabia que ele estava sofrendo, porque a gente chegava perto dele, ele estava assim, Jesus, me ajuda a segurar essa dor. Olha, que bacana. Mudou Né? de uma hora para só um comentário que a espiritualidade, eu acho que nos ajuda não só a viver, a curar, mas como também a morrer. Eu acho que a dignidade da morte também é que importante. todos nós vamos morrer, não tem jeito, Essa né? é a questão. Quer dizer, eu acho que não existe nenhuma religião, nenhuma seita, nenhum dogma, né, que não admita uma vida pós-morte, né? Mesmo as monoteístas, politeístas, judaico-cristãs, etc., todas ensinam que a gente tem uma outra vida. A não ser o niilismo, que nem é uma religião, é um preceito filosófico. Mas eu acho que a vida realmente, o que se existe mais de certeza na vida é a morte. Então as pessoas também têm que aprender a morrer. Eu acho que a espiritualidade nos ajuda muito nesse sentido. Com certeza. Mas você estava falando disso, mas você tem experiência que muita gente não aceita, essa questão da espiritualidade, quando está doente e tudo mais, não é, Andrei? Sim, muita gente não aceita, mas a grande maioria dos pacientes, das pessoas brasileiras, são religiosas, segundo as pesquisas, né? E é muito interessante o que os nossos colegas estão comentando, porque na faculdade nós não aprendemos isso. Ao contrário, nós aprendemos a ficar distante do paciente, a não envolver religiosidade no trato. E a relação médico-paciente no dia a dia é pura espiritualidade, é pura subjetividade e tem fatores emocionais, psicológicos e espirituais o tempo todo. E se a gente não estiver preparado numa visão pessoal e também num caminho pessoal de espiritualidade para conseguir interagir com o paciente nesse nível, a relação se limita a uma circunstância muito pequena e as possibilidades terapêuticas também. Né? Mas você interage dessa forma com seus pacientes? Com todos. Você é médico de família Claro. e tudo mais. Mas você já teve alguém assim que falou, não, peraí, eu não acredito em nada disso, não quero nem tratar com o senhor mais? Não, porque nós vamos interagir com o paciente de acordo com as crenças do paciente, e não de acordo com as nossas crenças, embora nós possamos, mas se ele for uma através da pessoa nossa que não experiência... acredita em absolutamente, é ateu. Aí você vai estimular as virtudes, os valores, as questões éticas da vida, que são os mesmos valores cristãos, que são apresentados na religião e na religiosidade, né? Há muitas pessoas que não têm nenhuma religião e têm toda a vivência destes valores e são profundamente espirituais. Sim, já veio muito ateu aqui que são... Betinho, por exemplo. Eu gosto de ver pelo exemplo, né, da pessoa. O exemplo é muito melhor que muito cristão. Sim. Aliás, eu pensava nisso aqui, que como foi falado em virtudes aqui. Né? Quer dizer, todas essas, indiferente da religião, todas elas pregam algo que são as virtudes. E é legal lembrar de onde que vem a palavra virtude. Ela vem de virtus. E virtus é excelência. Então, se a gente quer ser excelente, o ser humano quer buscar excelência, ele tem que buscar as virtudes. Né? E todas essas religiões, qualquer religião, ela prega, ela vai de encontro às virtudes, né? Com certeza. Mas agora, de onde vem a fé, Teuler? A fé? É. Eu acho que a fé é uma coisa assim... Experiência pessoal, né? É um laço forte com algo que você sabe que você não pode pegar, não é palpável, mas que te faz bem. Né? A fé é isso, que me liga a algo que transcende, que não está aqui e que me faz bem. Por isso eu disse que as pessoas, às vezes, né, eu tenho amigos que são completamente ateu, né, não acreditam em Deus e tudo. Quer dizer, eu não sou muito de discutir isso com eles, mas eu falo assim, olha, a gente tem opção de escolher. Sim. Por que eu vou fazer? Por que não fazer uma escolha? Livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Por que eu não vou fazer uma escolha que me faz bem, que me acalma, sabe, que me dá uma companhia, que eu não vou. A vida já é muito solitária, né? A gente nasce sozinho, morre sozinho. Então, por que não fazer essa opção por algo que completa, né? Que traz paz? Eu acredito nisso. Você quer falar? Roberta, a fé é o nosso estado original. Se nós acreditamos que nós somos criaturas divinas, a própria condição de criatura já nos faz conscientes da presença do Criador, e a fé é a expressão dessa presença em nós, que pode ser modificada ou toldada de acordo com as crenças que nós temos ao longo da vida, inclusive negada pelo materialismo, que inclusive não é provado cientificamente, mas a fé é um estado natural. Por todas as culturas que a antropologia estudou, as sociedades humanas, a fé é presença na relação do homem consagrado com o divino, com algo que está acima dele, e é algo que está inerente à própria essência humana, né? Da força, da sustento para a própria vida. Com certeza. Olha, a Cida Monteiro fala que a fé é muito mais que a nossa capacidade de entender.
Ela acha que a fé é tão essencial como a água. Depois, a Fernanda Souza Vieira de Mendonça, você acredita, acredito, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Depois, a Neise Fernandes falou, sem fé é impossível, agradar a Deus, e é isso que ela acha. Depois, a Luana Melissa falou, com certeza a fé remove montanhas, né? Temos que abrir as nossas mentes a cada dia mais. A Maria Aparecida Corrade diz, eu acredito muito, sem fé e esperança a vida não tem propósito. O Emerson Carvalho, ele falou assim, apesar do crucifixo, vocês devem discutir outras espiritualidades que não a cristã. Que a gente está falando aqui, nós estamos falando de espiritualidade, não é religião cristã. Claro que você é espírita, né? Você é evangélico. Aliás, como é que... Porque você não era evangélico. Não. Né? Eu lembro assim... Porque tem tantos anos que a gente entrevista, né, André? Uhum. Qual foi o momento em que você se converteu, falou assim, poxa vida, eu preciso disso para... Eu fico imaginando que é para preencher lá dentro, né? Vazio existencial, incrível. Né? Eu tinha tudo para ser feliz e eu descobri que eu não era feliz. O meu vazio existencial era muito grande. Tinha tudo, né? Profissional bem-sucedido e tudo mais. E aí, né? quando eu conheci uma pessoa realmente feliz, eu fui descobrir por que ela era feliz. E ela falou, eu vou te mostrar onde eu sou feliz e como eu sou feliz. E me levou para uma igreja, uma igreja evangélica, e lá eu me converti. Ai, que legal. E tá feliz assim, né? Muito. Graças a Deus. Ai, que bom. Olha só, gente, por telefone, nós conversamos com a Vanilda Cardoso. A Vanilda, nossa, ela fez novenas para o Pai Eterno, para Deus, né? E olha só, ela tinha uma depressão incrível e ela conseguiu, assim, curar a depressão dela. Olha a história da Vanilda. Quando eu tive o meu filho, eu tive um começo de depressão. Aí tomei remédio, fui ao médico várias vezes, mas não tinha um bom resultado. Aí, como eu tenho muita fé, eu acredito que isso é essencial, eu comecei a fazer novena. Eu entrei para a Associação Filhos do Pai Eterno, comecei a fazer novena, sempre que eu ia ao médico, eu pedia a ele que fizesse com que o médico entendesse o que eu queria dizer, porque você não sabe falar realmente o que é que você sente. É uma mistura de sentimentos que deixa você sem entender direito. E aí foi quando eu comecei a melhorar. Hoje eu continuo fazendo minhas orações, sou muito católica, minha mãe também, e eu tive essa ajuda dela, que estava do meu lado na época. Hoje eu estou bem, tomo remédio ainda, um antidepressivo, mas eu já me sinto muito bem, estou curada, e isso eu acho que foi pela fé. Olha que legal, gente, olha só. A Fernanda Persilva Araújo, ela falou assim, olha, claro que ter fé te coloca em outro patamar, mas a fé junto com obras realiza grandes modificações. Sozinha nem tanto. E isso eles também já descobriram, depende de nós. Realmente, eu acho que essa questão da fé vem junto com a bondade, com a compaixão, com o perdão, né? Não adianta, aliás, eu acho que isso faz parte da fé, né? Senão fica difícil, troca, né? Não é uma troca? Acho que é uma troca. Agora, Andrei, esses livros aqui seus, que eu quero ler, esse Cura e Autocura, depois, gente, nós vamos fazer no Facebook, tá? A gente vai dar para vocês, mas depois a gente publica lá, posta lá. E tem esse aqui, Alto Amor e outra Potências da Alma. Acho que essa questão do alto amor, da cura e autocura, tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando hoje. O que é essa questão da autocura? Eu fiquei interessada nisso, assim, na prática, né? Bom, nesse livro eu abordo que tanto a saúde quanto o adoecimento são construções do próprio homem, né? Através do seu pensamento, do seu sentimento, que controla o organismo e a sua fisiologia. Então, assim como o processo de adoecimento tem amplos fatores emocionais, psicológicos e espirituais envolvidos, também a saúde é um resultado de um equilíbrio que vem da mente, do sentimento, em sintonia com as leis de Deus, que são essas virtudes que você acabou de citar. Então, o homem pode se autocurar, né? Pode transformar o seu próprio corpo. Através da oração para aqueles que são... que têm uma religiosidade, não é? Que é uma das maiores forças e potências, conectando-se diretamente com o sagrado e aurindo forças dessa conexão, através das mentalizações positivas, do otimismo e dos pensamentos e das crenças que
mantém a força e o vigor, né, que ajudam o indivíduo a fazer contato com as suas próprias capacidades interiores, com a capacidade de autossuperação, de autodomínio, de transformação, com a convivialidade, né, com o fato do indivíduo se tornar, fazer contato com um grupo que lhe dê suporte, que lhe ajude a lidar com os fatores que estão envolvidos no processo do adoecimento, né, e através da informação adequada, não só das questões técnicas envolvidas no processo do adoecimento, mas, sobretudo, da sua própria potencialidade íntima. A gente vive numa sociedade que nega muito a capacidade de ser humano e, sobretudo, numa medicina que torna o indivíduo dependente da farmacologia, dependente de tudo aquilo que está externo, que está a serviço, na verdade, do interesse farmacêutico e não da ciência. E é necessário que nós, junto com todo o benefício das medicações e de todos os processos terapêuticos, né, nós nos conscientizemos também da nossa capacidade de assumirmos o processo da vida em nossas próprias mãos e entendemos que o corpo não é um carro que a gente leva no médico mecânico para trocar peça estragada. É uma televisão, onde se mostra em sinais e sintomas a história de uma vida, a novela de uma vida, né, através da forma como o indivíduo interage com a sociedade, com o mundo, consigo mesmo, com a sua família, e entender, portanto, os sinais e sintomas do corpo como mensagens da alma é extremamente importante. Agora, aquela coisa, por exemplo, que a gente escuta falar, né, desde sempre, que a gente só usa, tipo, 5% do cérebro, alguma coisa, isso tem a ver? Tem a ver, sim, sem dúvida, é uma grande verdade. Por exemplo, a meditação, assim como a oração, são recursos que ativam áreas cerebrais específicas. Há estudos mostrando que quando se ora, se ativam áreas diferentes do cérebro que normalmente estão inativas no momento da vigília, né, do nosso estado normal. Então, todo este processo espiritual, ele tem repercussão no corpo físico, ativando não só áreas do sistema nervoso central, mas também do sistema endócrino, do sistema imunológico, e todos interagindo, né, entre si, porque há moléculas que viajam todo o corpo e há receptores para as moléculas dos diversos sistemas em todo o corpo. Então, o organismo é algo vivo, sábio, que é comandado por uma vontade que, na linguagem religiosa, nós chamamos de espírito, ou na linguagem psicológica, que é chamada do eu, mas que é sempre o indivíduo que pode ser senhor da sua experiência. Ou seja, a gente tem que começar, né? Começando, né? A gente falava aqui antes que eu sou diabético. E eu estava contando para ele como que o emocional interfere na minha glicose. Então, eu já tive momentos de medir minha glicose, ela estava 130 e poucos, e eu tive um momento de estresse, e vou medir de novo, ela está 280. Quer dizer, até nisso fica fácil de entender como que a religiosidade, que é uma coisa que traz a espiritualidade, que traz a paz, traz a calma para a gente, como que isso reflete no nosso organismo, na nossa saúde. Isso é muito evidente, né, com esse exemplo. Eu acho que a partir do momento que a gente tá buscando qualquer que seja ela a religião, né, que seja uma espiritualidade que me traga... E a pessoa pode ter espiritualidade sem ter religião, né, gente? Pode, eu acho... assim, eu falo, eu não frequento igreja, não frequento nada, mas eu acredito, às vezes eu falo com algumas pessoas, olha, eu acho que eu tenho muito mais fé do que pessoas que vão à igreja todo dia, né? É uma coisa que é minha, eu acho que por isso que eu disse que eu acho que é interno, é muito pessoal, né? Eu acho que, sinceramente, acho que essa coisa de religião é exemplo. Porque não adianta você ir para a igreja, vai lá, sai de lá, começa a falar mal de Deus e todo mundo, né? Ou age completamente o oposto de tudo que... não adianta, não. E tem muita gente que é assim. Tem que ter coerência de valor. Infelizmente, tem que falar. Roberto, eu estava lembrando aqui a respeito da cura, o que o poder da oração e o que nós podemos disciplinar o nosso corpo, porque a medicina somática, ela mostra que 80% das enfermidades começam na cabeça. Isso. Desde a adolescência que eu tinha crises labirintiformes, que com o passar do tempo, mesmo depois de casado, eu ficava de cama vários dias e realmente o negócio era violento. Uma vez eu fui num congresso de profissionais evangélicos, lá na Inglaterra,
E quando eu tinha essas crises, começava com crise de vômito, violento e tal. Eu estava no hotel, eu e a minha esposa, e mais um casal aqui de São Paulo, e eu comecei com a crise daquela. Eu saí lá do restaurante, fui para o quarto, já passando muito mal. A hora que eu liberei tudo que eu tinha que liberar na pia, voltei, ajoelhei e falei, Senhor Deus, eu não quero mais isso para mim, porque eu venho sofrendo já há muito tempo a respeito disso. Eu saio lá da minha cidade, lá do meu conforto, para vir para um lugar que eu não conheço e começo a passar mal. Então, eu te peço que o Senhor me cure. E eu não quero mais, não é agora não quero mais. É agora. Agora. E o senhor conseguiu? Eu deitei um pouquinho, veio a minha esposa com o pessoal, e aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Levantamos aquele dia, nós andamos o dia todo e não tive mais nada até hoje. Então, por quê? O senhor falou que não tinha tido experiência. Eu estava exatamente pensando isso aqui. Mas, realmente, a oração. E a gente crê num Deus. Porque o apóstolo São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e que sem fé é impossível agradar a Deus. Com certeza, gente. Então, quando a gente conhece esse Deus e vai a Ele na certeza de que Ele está nos ouvindo, Ele mesmo disse, quando duas pessoas resolverem qualquer coisa a respeito que necessitarem, vai acontecer com ela. Isso mesmo. Olha, e aí aconteceu. Que bom. Soltou, né? Olha só, a última participação que eu leio é do Alexandre Ávila, ele é psicólogo. Ele disse, olha, o primeiro passo é pensar que a saúde começa com o reconhecimento de que não somos Deus, mas dele criarmos uma fé renovadora que nos reconstitui na medida de uma existência corporal terrena. Não sei se a fé remove montanhas, mas colabora e muito com a não evolução patológica do enfermo. Isso sim, ele diz, né? Tenhamos fé, pois não há nenhuma contraindicação nesse divino pensamento. É isso, né? Não tem contraindicação, nem engorda, né? Ô, gente, o programa está terminando. Curtinho, o que você queria falar que você não falou, André Moura? Eu queria que as pessoas lessem Tiago 13, que fala exatamente isso, que quando existem pessoas que estão doentes, que elas recorram, né, a Deus, que elas sejam ungidas pelos presbíteros da igreja e que elas serão curadas pela fé. Opa, vou ler aqui. Tiago 13, anota aí. E o senhor? Com relação à fé, nós só teremos uma fé que pode remover a montanha se nós conhecermos o autor e o mantenedor da nossa fé. Porque se nós não crermos que ele pode nos atender, nós não vamos a ele. Nós fazemos igual o tiro de metralhador, procuramos em todo canto para ver se acha um. Mas quando a gente se relaciona com esse Deus e vai tendo experiência no dia a dia, qualquer doença, ela pode vir, pode nos derrubar, mas não nos mantém deitado, porque, primeiro, a alegria do Senhor, Deus, é a nossa força. Com certeza. Provérbio diz que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Nossa Senhora. É a depressão. Ficou. Gente, é frase, porque está acabando. Tá certo. Eu acho que as pessoas poderiam desenvolver e acreditar nessa fé, que é essa força interna, e relacionar com Deus com intimidade, né? Com a consciência de que está relacionando com a fonte mais sagrada, profunda do universo. Com Deus, ele é amigão, e com verdade, né? Legal. Né? Você, Teolê, curtinho. Acho que vale a pena, eu diria para as pessoas, se dê uma chance, é muito bom. Eu também acho. Eu também tenho fé, Nossa Senhora. Ô, gente, hoje é terça-feira, é o dia da coluna de graça. Olha só, dá para você fazer uma coisa diferente na vida, tá? Olha.
Fundação Clóvis Salgado apresenta no Cine Humberto Mauro até o dia 6 de setembro a maior mostra de Charlie Chaplin já vista no Brasil. Mais informações pelo telefone 3236-7400. Belo Horizonte recebe o evento Cidade Eletrônica até o dia 9 de setembro. Serão várias intervenções na cidade com palestras, oficinas e bate-papos. Para mais informações, acesse festivaleletronica.com.br. A Orquestra Irapuru está de volta com um novo espetáculo na cidade de Brumadinho. O evento acontece no Espaço Brumadinho Gourmet às 8h30 da noite. A Biblioteca Pública apresenta a oficina A Literatura Infanto-Juvenil e a Pedagogia do Deslumbramento com Joana Cavalcante às 2h. No dia 11, o Palácio das Artes recebe a artista plástica Marina Nazaré no projeto Sempre um Papo. O evento acontece às 7h30 da noite na Sala Juvenal Dias. Então, gente, anotou, depois olha aí na nossa reapresentação, 1h e pouco, tá aí, tá? Seguinte, programa de amanhã, oportunidades para a Copa de 2014. Gente, coisa super interessante, tá? Não dá o bolo, não. Amanhã, 8 da noite. Tchau, obrigada por tudo. Tchau.